Olá, meu nome é Amanda Romeiro. Eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo, da Universidade Federal de Santa Maria. A minha linha de pesquisa é Processos Físicos e Morfogenéticos do Solo. Eu trabalho sob orientação do professor José Miguel Reichert. Hoje eu vou apresentar a minha proposta de pesquisa do doutorado, que é intitulada Efeitos a longo prazo da aplicação de fertilizantes orgânicos e inorgânicos na estabilidade estrutural de margem-solo, uma abordagem em multiscala. A minha apresentação seguirá o seguinte roteiro: introdução, problema, objetivo, hipóteses, material e métodos e, por fim, a contribuição científica. Introdução. Então, seja a nível nacional ou mundial, há uma grande produção de dejetos oriundo das atividades da pecuária, a bovinocultura, suinocultura e avicultura. E esses dejetos, quando descartados de maneira inadequada, representam um alto risco de contaminação do solo, do ar e da água. E eles podem causar problemas como a eutrofização dos sistemas aquáticos, além da contaminação do solo com metais pesados ou até mesmo patógenos. O Brasil tem um grande potencial para a produção desses dejetos, visto que nós somos um grande produtor de carne bovina, nós somos o quarto maior produtor de carne suína e o terceiro maior produtor mundial de frango de corte. Esses dejetos são utilizados como fertilizantes nos cultivos, desde que eles sejam tratados para minimizar esses potenciais contaminantes. Os dejetos eles podem ser classificados em 3 categorias de acordo com o seu teor de matéria seca. Os dejetos líquidos possuem um teor de matéria seca inferior a 5%, enquanto os dejetos sólidos possuem um teor de matéria seca superior a 15%. Dentre os tratamentos que são realizados para minimizar esses contaminantes estão os tratamentos em lagoas, onde tem a fermentação desses dejetos, a compostagem e a prática de deep bedding, que é comum na criação de suínos, onde os suínos são criados sob uma cama de maravalha e esses dejetos são incorporados a esses resíduos vegetais, criando um composto rico em matéria seca e nutrientes. Todos esses processos e também a diferente origem desses resíduos faz com que existam diferentes propriedades físico-químicas destes materiais. O que é sabido? Esses dejetos, quando aplicados no solo, podem ter vantagens como incremento no estoque de carbono orgânico, uma melhora na agregação do solo, que é observada por uma maior estabilidade de agregados, e também o aumento do conteúdo de agentes ligantes, sejam eles minerais ou compostos orgânicos no solo. Também há uma melhoria no sistema poroso do solo, que é relatado em alguns artigos científicos, como o aumento da porosidade total e principalmente da macroporosidade do solo. No entanto, também há estudos que apontam uma desagregação do solo após a aplicação de dejetos de bovinos e suínos. Ou também pode acontecer de ter um efeito neutro, não incrementar o carbono no solo. Também há estudos que relatam que a aplicação de alguns tipos de dejeto pode estimular a decomposição da matéria orgânica do solo pelos micro-organismos, pode causar um estímulo para decompor essa matéria orgânica do solo, e isso é um efeito danoso para a estrutura. Há também casos em que ocorre o incremento de agentes dispersantes no solo, como o sódio. Isso acontece porque uma das práticas de alimentação
principalmente dos bovinos, é a introdução do sal na sua dieta. E isso também vai para o dejeto, que posteriormente vai para o solo, acumulando e causando um aumento da desagregação. Todos esses resultados benéficos ou danosos, né, bem contraditórios, nos levam a deduzir que os impactos dos dejetos na estrutura do solo depende do tipo de material que você está aplicando no solo, também das condições climáticas da região e o tipo de solo. Lógico também que da quantidade desse dejeto que está sendo aplicada. Então, por que estudar a arquitetura do sistema poroso? O sistema poroso do solo, ele controla diversos processos que estão relacionados com as funcionalidades do solo, de armazenar e transportar água, gás, também para as condições da biota do solo sobreviver, a estabilidade física e o armazenamento de carbono. Aqui nós podemos ver o resultado do escaneamento de uma amostra de solo com estrutura preservada, aonde temos uma estrutura em 3 dimensões do sistema poroso. Isso é possível graças às novas técnicas de microtomografia computadorizada. Todos esses processos também, eles estão relacionados. Esses processos no solo são influenciados pelo sistema poroso e, ao mesmo tempo, esses processos influenciam a formação desse sistema poroso, como o acúmulo de carbono, né? Que ele vai influenciar a formação desses poros e os poros influenciam o armazenamento de carbono, então funciona como um mecanismo de feedback. E a microestrutura? A microestrutura também pode ser afetada pelas práticas de manejo, como a adição dos diferentes fertilizantes. Isso foi avaliado por McGrath et al. 2012 em experimento de longa duração na Europa. Foi observado que os dejetos de bovino aumentam a resistência e a elasticidade da microestrutura, pois esses dejetos, essa incorporação desse material orgânico, aumenta as forças de atração entre as partículas, deixando a microestrutura mais resistente. Então aqui eu trago para vocês um panorama geral sobre a temática dos estudos que envolvem os impactos dos resíduos da pecuária na estrutura do solo. O que se tem é que os principais estudos estão desenvolvidos nas regiões de clima temperado. As principais propriedades que são estudadas são propriedades químicas do solo. E quando esse estudo está relacionado com propriedades físicas do solo, as principais propriedades estudadas são da mesoescala e principalmente a estabilidade dos agregados em água. O principal tipo de dejeto que é abordado nesses estudos são os dejetos de bovinos, e também há bastante estudos que abordam os estoques de carbono após essas aplicações desses resíduos da pecuária. Mas ainda são necessários mais estudos em relação a esses efeitos, pois temos poucos estudos desenvolvidos para as nossas regiões de clima tropical. Também há poucos estudos que abordam os diferentes tipos de dejeto, né? Pois a maioria desses estão concentrados nessa avaliação dos dejetos de bovino, principalmente. Também os estudos pouco abordam essas relações entre o manejo e o tipo do dejeto, né? Qual que é a condição que está esse dejeto? Se é um dejeto líquido, se é um dejeto que foi tratado. E esses dois tópicos aqui
vão influenciar as propriedades físico-químicas desse dejeto, né? E provavelmente o seu efeito no estoque de carbono, bem como nas outras propriedades, mas isso necessita de mais investigações. Também as propriedades mecânicas do solo, que são pouco estudadas, principalmente da microestrutura, né, os efeitos desses dejetos na microestrutura do solo. A hidrofobicidade do solo, que também é um assunto que foi pouco estudado, os efeitos desses dejetos na hidrofobicidade do solo, né, a microestrutura, como eu havia dito, e no sistema poroso dos agregados. Então, baseando nisso, ainda tem algumas questões que envolvem experimentos de longa duração, né? Se esses tipos de dejeto vão afetar de maneira diferente a estabilidade da microestrutura de um solo arenoso, né? E também se vão afetar a arquitetura dos poros. Qual é o efeito desses dejetos na arquitetura dos poros e na hidrofobicidade? O tipo de dejeto tem influência nesse comportamento? Baseando nisso, o tema da minha pesquisa é dividido em 2 estudos. O estudo 1 é intitulado Resistência ao cisalhamento e viscoelasticidade microestrutural de um solo arenoso ao longo de 18 anos de cultivo. Efeito do uso de fertilizantes orgânicos e inorgânicos. O estudo 2 é intitulado Repelência à água e sistema de poros do solo intraagregado após cultivo prolongado em sistema de plantio direto com diferentes fertilizantes orgânicos. Nossos objetivos. Os objetivos gerais são investigar se essas diferentes práticas de fertilização orgânica ao longo do tempo contribuem para o aumento da estabilidade estrutural do solo, bem como alteram a geometria dos poros intraagregados e a hidrofobicidade. O estudo 1 objetiva avaliar se essas diferentes práticas de fertilização orgânica e inorgânica ao longo dos 18 anos de cultivo sob plantio direto irão aumentar a estabilidade da estrutura, né, aumentando a sua viscoelasticidade e a sua resistência ao cisalhamento sob estresses dinâmicos, bem como avaliar se a composição desse dejeto vai influenciar o comportamento das propriedades mecânicas do solo em microescala. O estudo 2 objetiva investigar se as diferentes fontes de fertilizantes orgânicos aplicados no solo após 18 anos de cultivo vão aumentar a repelência do solo à água e alterar a geometria dos poros intraagregados, aumentando a conectividade dos poros e a porosidade do solo, bem como também avaliar se essa composição dos dejetos aplicados vão influenciar esses processos no solo. Nosso material e métodos. O experimento utilizado para avaliar nossas propriedades físicas do solo está localizado na área experimental da Madame, na Universidade Federal de Santa Maria. É um experimento conduzido desde 2004 e atualmente ele vem sendo conduzido pelo pessoal do grupo de pesquisa GEPASSES. O solo da área é classificado como ardissolo vermelho distrófico arênico, ou Typic Haplodelph na classificação da Soil Taxonomy. O clima da região é classificado como subtropical úmido. O solo estudado, ele tem 70% de areia, então ele é um solo arenoso, e 10% de argila. Esse experimento, consolidado desde 2004, ele vem sendo conduzido no delineamento experimental de blocos ao acaso, onde são avaliados 5 tratamentos e tem 4 repetições, ou seja, nesse experimento existem 20 parcelas de 25 metros quadrados cada. Nessas parcelas são aplicadas diferentes fontes de fertilizantes em cultivos sob sistema de plantio direto. A primeira fonte que é
estudada é a aplicação de dejeto líquido de suíno, dejeto líquido de bovino, cama sobreposta de suíno, fertilizante mineral e um tratamento controle sem aplicação de fertilizante. Aqui tem uma tabela com os principais cultivos que foram realizados desde o início do experimento. São realizados 2 cultivos no sistema de plantio direto. Os dejetos de suíno, bovino, cama sobreposta, bem como os fertilizantes minerais, são aplicados em superfície sem incorporação. A dose aplicada de cada dejeto foi definida com base na sua concentração de nitrogênio e na exigência de nitrogênio de cada cultura, conforme a recomendação regional da Comissão de Química e Fertilidade do Solo. O estudo 1. O estudo 1 ele será desenvolvido no esquema de parcelas subdivididas e o delineamento experimental é o bloco Sabacaso. Como parcelas principais são consideradas as fontes de fertilizante e como subparcelas nós vamos avaliar o efeito do tempo de adoção dessas práticas de adubação. Serão avaliados 8, 12 e 18 anos de aplicação, que correspondem às datas de coleta 2012, 2016 e 2021. A primeira e a segunda coleta foram realizadas por estudos anteriores desenvolvidos na área experimental. Elas estão armazenadas e essas amostras foram secas a temperatura ambiente, peneiradas em peneiras de 2 milímetros, para obter a fração terra fina seca ao ar. Na coleta de 2021, nós também vamos realizar esses procedimentos e serão coletadas essas amostras sem estrutura preservada na camada de 0 a 10 centímetros. Essas amostras serão utilizadas para a realização dos testes reológicos, realizados em um reômetro MCR 102. Quais testes serão aplicados? Serão aplicados os Amplitude Sweep Test e o Thixotrop Test. O Amplitude Sweep Test vai nos dar os parâmetros de viscoelasticidade e resistência ao cisalhamento da microestrutura do solo. E o teste de Thixotropia vai avaliar a capacidade do solo de se recuperar dessas tensões de cisalhamento oscilatório aplicadas. Essas análises serão realizadas somente nas amostras coletadas em 2021, devido à limitação do quantitativo de solo que temos disponível para as análises. Também serão realizadas análises para caracterização química do solo, onde serão determinadas a área superficial específica do solo, o carbono orgânico e a concentração de íons e o pH. Essas propriedades reológicas, bem como as propriedades químicas do solo, serão submetidas à análise de variância e, caso seja significativa a diferença entre os tratamentos e também os efeitos do tempo de adoção das práticas, serão realizados posteriores testes de comparação de média. Também será realizado teste de correlação de Pearson entre as propriedades químicas do solo e as propriedades mecânicas do solo da microestrutura. O estudo 2. No estudo 2, o delineamento experimental adotado é o bloco Sabacaso, onde os tratamentos são os 4 tipos de fertilizantes aplicados e também um tratamento controle. As coletas serão realizadas em 2021, que corresponde a 18 anos de aplicação de fertilizantes durante esses cultivos. Serão coletadas amostras com estrutura preservada e amostras sem estrutura preservada, na camada de 0 a 10 e de 10 a 20 centímetros. Essas amostras com estrutura preservada serão utilizadas para o escaneamento em um tomógrafo industrial para determinação
das propriedades do sistema poroso dos agregados, como a distribuição do tamanho de poros, a quantificação da esfericidade desses poros, né, uma caracterização do seu formato, e também da conectividade dos poros, que será dada pelo indicador gama. A resolução das análises do escaneamento é de 20 micrômetros. Também nas amostras com estrutura preservada, serão realizados os testes para avaliação do índice de repelência à água do solo e também do ângulo de contato entre solo e água, de acordo com as metodologias especificadas aqui. Serão realizados em amostras sem estrutura preservada o ensaio para determinação da estabilidade de agregados em água, de acordo com o método modificado de Kemper e Shepil. As propriedades do solo em relação à sua porosidade, repelência do solo à água e estabilidade dos agregados em água serão submetidos à análise de variância e, caso seja significativa a diferença entre os tratamentos, serão realizados testes de comparação de médias, o teste de Tukey a 5% de probabilidade e também testes de correlação entre as propriedades químicas, como o carbono orgânico do solo e as propriedades de porosidade. Então, as contribuições científicas do meu projeto de pesquisa. Espera-se contribuir para um melhor entendimento dos efeitos do uso desses fertilizantes orgânicos e inorgânicos na estabilidade estrutural do solo. Também, em microescala, entender como a estabilidade e a resistência dessas forças entre partículas são afetadas após longo prazo da aplicação desses fertilizantes. E na escala de agregados, em mesoescala, entender como a aplicação desses diferentes tipos de fertilizantes irão afetar a hidrofobicidade do solo, bem como a estabilidade dos agregados em água e a geometria dos polos dos agregados. Obrigada pela atenção. Gostaria de agradecer o Programa de Ciência do Solo e a CAPES pela concessão da minha bolsa de doutorado. Também gostaria de agradecer ao Grupo GEPASSES por ceder o experimento. A todos o meu muito obrigada.